Iniciaremos agora a análise das demonstrações contábeis do Sicoob Credit Citrus. Os alunos responsáveis são Bruna, Diego e Joel. Primeiramente, o que são cooperativas de crédito? São instituições financeiras que visam prestar serviços aos seus cooperados. Mas, além de prestar serviços, também visa o desenvolvimento econômico-social deles. Porque as cooperativas não podem ser confundidas com bancos. Porque os bancos eles visam o lucro, a cooperativa não a obtenção do lucro, que no caso são chamados sobras. Essas sobras, ao contrário do que aconteceria num banco, ela não é retornada a um banqueiro, mas sim ao próprio associado. E quando não voltar ao associado, ela é investida na própria cooperativa. Como as cooperativas se organizam? Quando o associado ele se interessa por fazer parte de uma cooperativa, chamamos elas de cooperativas singulares, ele vai ser o dono dessa cooperativa e, em troca, essa mesma cooperativa vai oferecer serviços a eles. As cooperativas singulares, elas são donas de outras cooperativas, que a gente denomina como centrais. E essas cooperativas centrais também fornecem serviços. Por sua vez, as cooperativas centrais participam de uma confederação. Essa confederação tem atividade de regulamentação e supervisão das cooperativas centrais. No caso da Credit Citrus, temos que a Credit Citrus participa do Sicoob, que é uma cooperativa central, e o Sicoob participa do Sicoob Confederação, que é uma cooperativa de confederação. Além disso, quais outros papéis nós temos no ramo cooperativista? O papel regulamentador e fiscalizador do Banco Central e também o papel de apoio da OCB, que é a Organização de Cooperativas Brasileiras, que, no caso, através do sistema Sescop, fornece atendimento e consultorias para as cooperativas singulares. Agora falaremos um pouco como funciona o modelo de negócio das cooperativas. Os cooperados, quando eles decidem fazer parte da cooperativa, eles têm que pagar um capital mínimo, que a gente diz cotas partes. Pagando o capital mínimo, o cooperado ganha direito de realizar todas as operações junto à cooperativa, tanto de depósito quanto de empréstimo, bem como quaisquer outros serviços que a cooperativa fornece. No caso, de forma mais simples, vamos falar a respeito dos depósitos e a respeito dos empréstimos. Um cooperado A, ele deposita junto à cooperativa. A cooperativa, por sua vez, faz esse empréstimo ao cooperado B. Quando esse cooperado B paga a cooperativa com juros e o montante, a cooperativa, então, consegue fornecer ao cooperado A o pagamento de juros sobre os depósitos que ele realizou. O modelo contábil, basicamente, praticado pela cooperativa, a gente verificará um pouco mais à frente. A respeito das normas contábeis adotadas atualmente no ramo cooperativista, podemos verificar que o ICPC 14 traz grandes modificações. Primeiramente, quais são as modificações que o ICPC 14 traz? O objeto dele são as cotas partes. As cotas partes, atualmente, elas são integralizadas na cooperativa e o cooperado, quando ele sai da cooperativa, ele tem o direito de resgatá-las. Por esse motivo, o ICPC considera que as cotas partes não deveriam ser o patrimônio líquido, mas sim um passivo da cooperativa. Contudo, como podemos ver no estudo realizado pelo Sigismundo e a Ana Luísa, alguns desdobramentos para a cooperativa, como, por exemplo, o endividamento ficaria maior e a rentabilidade cresceria muito pouco, considerando o endividamento proporcionado. Isto é, o endividamento ele cresce em alta escala, enquanto a rentabilidade cresce em baixa escala. As aplicações desse CPC ocorrerão a partir de janeiro de 2016. Contudo, vale ressaltar o seguinte: não é apenas porque as cotas partes representam obrigação junto ao cooperado que elas serão obrigatórias ser mensuradas dentro do passivo, porque vai de acordo com o Estatuto Social. Isto é, se a cooperativa prevê
o resgate dessas cotas, integralmente, todo deve ser considerado como passivo. Se ela prevê, por exemplo, apenas 70% deve ser colocado como passivo e assim por diante. Então, a cooperativa tem como resguardo o seu estatuto social na hora de demonstrar isso no balanço. Agora, falando mais sobre a Sicoob Credit Citrus, quem faz a cooperativa? Bom, o quadro associativo da cooperativa hoje está com 2.500 novos cooperados em 2014, isto é, hoje em dia temos mais de 60 mil cooperados na Credit Citrus. E quais serviços ela fornece? Serviços geralmente fornecidos por bancos. Então, teremos contas correntes, teremos poupança, teremos empréstimos para bens rurais e bens pessoais, teremos aplicações, previdência privada, cartões de crédito, internet bank, um dos grandes diferenciais do sistema Sicoob, porque nem todos os sistemas cooperativistas fornecem internet bank, e também, na Credit Citrus, a integralização de capital pelo associado pode gerar a ele mais benefícios. Isto é, quanto mais ele integraliza, mais benefícios a cooperativa pode fornecer. Agora falaremos um pouco da linha do tempo da Credit Citrus. Em 1964, surgiu a precursora da Cooper Citrus, que deu a idealização depois para a Credit Citrus. Em 1976, a Cooper Citrus tem 1920 cooperados. Já em 1983, 24 produtores rurais da Cooper Citrus fundam a Credit Citrus. Em 1988, a Credit Citrus, então, firma convênio com o BNCC, que é o Banco Nacional do Crédito Cooperativista, e começa a atuar em poupança verde, trazendo maiores recursos para operações de crédito rural. Em 1990, com a extinção do BNCC, a cooperativa Credit Citrus fica por 3 meses inativa, até então fazer parceria com o Banco do Brasil. Em 1997 e 1998, surge a primeira filial em Viradouro. Também surge a nova sede da cooperativa e o Bancob, que congregará muitas cooperativas. Em 2008, a Credit Citrus ocupa a maior posição de cooperativa de crédito rural na América Latina. Na época, ela tinha 30 mil cooperados e 42 filiais. Em 2010, por designação do Banco Central, as cooperativas puderam, então, fazer a livre admissão de associados. Isto é, até então, a Credit Citrus estava recebendo produtores rurais apenas. Em 2010, ela pode começar a optar pela livre admissão, trazendo, assim, vários outros cooperados que não são do ramo agrário agropecuário. Alguns fatos importantes para 2013 e 2014 é como, por exemplo, a mudança na governança corporativa, como eu disse, que pode agora trazer novos cooperados para a Credit Citrus, a nova sede, a nova filial da Credit Citrus no Bebedouro, a nova sede de Bebedouro e novas filiais em outras cidades, novas linhas de créditos e convênios e parcerias. Em 2014, por sua vez, a Credit Citrus tem novamente uma nova sede, completando 52 filiais. Lança a previdência privada e também um novo tipo de investimento, que é a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. E, por fim, a isenção na anuidade de alguns cartões. Em 2014 também, no caso, é a terceira maior cooperativa de crédito da América Latina e, como eu já disse, 52 filiais no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. E quais são seus concorrentes? Primeiramente, market share das cooperativas no Brasil, todas as cooperativas no Brasil, a gente verifica que as cooperativas todas juntas formam o sexto banco mais importante. Operações totais de crédito têm representatividade de 2,78% e o total de depósitos tem representatividade de 4,73%. Para as cooperativas de crédito com maior participação de produtores rurais, o Banco do Brasil e o Safra são fortes concorrentes. Além dos próprios bancos, as cooperativas apresentam competitividade entre si, principalmente entre sistemas cooperativistas. No caso, a Credit Citrus é do sistema Sicoob.
mas temos também sistemas como Unicred, Sicredi, Copersol e assim por diante. E quais são os riscos inerentes ao negócio? Primeiramente, tem um risco operacional, que são aqueles riscos de perdas resultantes de falhas ou inadequações de processos. Como a cooperativa a Credit Citrus consegue amenizar esses riscos? Através da avaliação quantitativa. Temos também riscos de liquidez e risco de mercado. Risco de liquidez são ativos negociáveis e passivos exigíveis, o equilíbrio entre eles. O risco de mercado é os ativos financeiros em carteira. Temos o risco de crédito, que é quando não tem as obrigações contratuais, e o risco de capital, que é a insuficiência de capital para fazer face aos riscos. O Acordo de Basileia é um acordo firmado entre bancos e visa a sustentabilidade financeira e estabilidade monetária. Mundialmente, esse acordo propõe 8% do patrimônio de referência e os riscos atrelados ao negócio. Contudo, no Brasil, estabelecemos 11%, como mínimo. A Credit Citrus, por sua vez, adotou em 2011 e 2012 a porcentagem por volta de 30%. Contudo, em 2013 e 2014 não foi divulgado os valores que ela adotou. Iremos agora realizar a análise inicial das demonstrações contábeis da Credit Citrus. Então, irei apresentar brevemente o modelo de negócio da Credit Citrus. De maneira geral, os ativos e passivos são reconhecidos pelo custo e atualizados pro rata temporis, ou seja, com o passar do tempo pelo regime de competência. Isso quer dizer que a cooperativa Credit Citrus segue o modelo contábil do Bacen. No parecer dos auditores, para o período de análise de 2014 a 2013, não há ressalva, ênfase ou qualquer outra observação. Aqui temos o balanço da Credit Citrus e agora iremos ampliar a análise da demonstração. Aqui temos que da composição do PL mais passivo no período de análise, aproximadamente 70% provém do circulante e aproximadamente entre 25% e 27% provém do PL. No ativo, aproximadamente entre 37% e 38% tem origem no realizável a longo prazo e entre 59% e 57% no período de análise tem origem no circulante. Aqui cabe ressaltar que, para melhor análise da demonstração, de agora para frente, não será feita a separação entre realizável a longo prazo e circulante, exigível a longo prazo e passivo circulante. Isso porque, entre outros motivos, a ideia de capital de giro para instituições financeiras não é apropriada. Da análise da curva de Pareto das principais contas do passivo mais PL, temos que depósito à vista, patrimônio líquido e obrigações por empréstimo são as principais contas, atingindo mais de 90% do vulto financeiro nos anos de 2014 e 2013. Da análise da curva de Pareto das principais contas do ativo, temos que as operações de crédito e títulos de valores imobiliários, TVMs, atingem mais de 90% do vulto financeiro nos períodos de 2013 e 2014, assim caracterizando as principais contas de análise do ativo. Na sequência, temos a confirmação do anteriormente dito pela análise vertical e temos a evidenciação das oscilações das contas no período, ocorrendo entre aproximadamente menos 12% e 20% no período. Até agora, os dados não nos revelam mudanças estruturais. Ampliaremos agora os dados das principais contas do ativo. Temos aqui, então, pela análise da curva de Pareto da carteira da Credit Citrus, que os principais componentes são financiamentos rurais de repasse e empréstimo e financiamentos. A origem dos recursos aplicados no primeiro está em obrigações por empréstimos e repasse, que veremos adiante, e no segundo está em capital próprio e nos depósitos à vista e a prazo, que também veremos adiante. Os dois principais elementos correspondem a basicamente 80% da carteira no período de análise, revelando a natureza do negócio da Credit Citrus. Há de se ressaltar a grande oscilação de quase 42% na provisão com perdas para operações de crédito, apesar da sua inexpressividade no vulto financeiro da carteira. Acreditamos que isso já seja um reflexo das mudanças no contexto macroeconômico. Na sequência, temos que mais de 80% do total da carteira no período de análise tem risco AA, ou seja, considerado risco zero. Porém, é de se notar a expressiva variação na composição do risco 1, 3 e de 100%. Isso sugere ser reflexo das mudanças macroeconômicas também. Da análise dos TVMs,
Vemos um significativo aumento do resultado com esta operação, assim como o investimento nesses TVMs. Esses investimentos são remunerados à taxa CDI 100%, que por sua vez é influenciado pela Selic. Assim vemos outra influência do ambiente macro na cooperativa. Passaremos agora para a análise do passivo mais PL. A análise vertical confirma a análise anterior da curva de Pareto. Da análise horizontal das principais contas, o PL se mostra em crescimento robusto, em torno de 10% ao ano, enquanto que as demais contas vêm oscilando no período. Ampliando os dados depósitos a prazo e à vista, temos que aproximadamente 80% dos valores no ano de 2012, 2013 e 2014 são depósitos a prazo e por volta de 18% são depósitos à vista. Os depósitos a prazo equivalem a uma aplicação financeira que será remunerada e paga ao final de um determinado período. Os depósitos à vista, por outro lado, é como depósito em conta corrente, e o depósito sobre aviso tem carência para resgate. Das obrigações por empréstimos e repasses, a esmagadora fatia provém do custeio agrícola e outra significativa parte provém da poupança rural no período de 2012 a 2014. A poupança rural sofreu grandes oscilações, retomando a normalidade em 2014. Das obrigações por empréstimos e repasses, a esmagadora fatia provém do custeio agrícola e outra significativa parte provém da poupança rural no período de 2012 a 2014. A poupança rural sofreu grandes oscilações, retomando a normalidade em 2014. Das obrigações por empréstimos e repasses, a esmagadora fatia provém do custeio agrícola e outra significativa parte provém da poupança rural no período de 2012 a 2014. A poupança rural sofreu grandes oscilações, retomando a normalidade em 2014. Então, aqui temos a demonstração das sobras, que equivale à demonstração do resultado do exercício das CIAs não cooperativas. Agora, analisaremos mais a fundo essa demonstração. Essas informações mostram quanto cada item da demonstração da sobra consome ou contribui com o ingresso de intermediação financeira para a geração de sobras, que corresponde ao lucro líquido. Da análise vertical, observamos o aumento do dispêndio de intermediação financeira. As sobras vêm em um ritmo de redução e outros dispêndios operacionais em oscilação significativa. Aprofundando a análise dos ingressos de intermediação financeira, temos nos últimos 2 anos um aumento superior a 10% em operações de crédito e uma oscilação entre 45% e menos 5% em operações com TVM. Do total dos ingressos, observe que nos anos de análise, as operações de crédito correspondem a aproximadamente 70%. Há, por fim, em se dizer que houve aumentos de 9,36% e 23,92% no total de ingressos da empresa. Dos dispêndios de intermediação financeira, chama a atenção o tamanho do aumento da provisão para operações de crédito, gerando um aumento de mais de 50% no total dos dispêndios. Esse fato também mudou a composição do dispêndio total, passando a provisão a ter quase 40% de participação no total. Da análise de outros ingressos e dispêndios de intermediação financeira, temos como relevante esse aumento de quase 180% em outros ingressos operacionais, que corresponde basicamente em reversão de provisões tributárias, contribuindo para uma redução de pouco mais de 42% dos dispêndios totais. Analisando agora as margens, temos que a margem do resultado bruto reduziu em torno de 20% em relação aos períodos anteriores. Vale ressaltar também a redução da margem do resultado operacional, que está sinalizando maiores gastos operacionais, contribuindo para a redução em torno de 8% do lucro líquido entre 2012 e 2014. Na evolução do número de cooperados, observamos o aumento de cooperados, seguida pela evolução de capital social por cooperados. No entanto, observamos o cruzamento das razões sobra por cooperado e PCLD por cooperado, gerando maior risco de perdas por cooperado do que sobras por cooperado, resultado da maior provisão para crédito do período, e isso provavelmente em decorrência das mudanças macroeconômicas do país. Chegamos à análise do patrimônio líquido. Pela análise da curva de Pareto, temos que as principais contas são capital social e reserva legal. Então, vamos aprofundar um pouco mais a análise. O capital social no período de 2012 a 2014 representa em torno de 65% do total do PL e a reserva legal em torno de 16%. Essas contas tiveram variações positivas no período, restando apenas a conta sobra à disposição da Assembleia Geral as grandes oscilações, porém com participação inexpressiva no total. Das movimentações do capital social, temos que as principais integralizações provêm da reserva de contingência e da reserva especial de desenvolvimento,
Observamos, por outro lado, a redução da participação da integralização de capital pelos cooperados nas movimentações do capital social. Das movimentações das sobras do período, temos que as principais movimentações são destinadas à reserva especial de desenvolvimento, ao juros sobre capital próprio, à reserva legal e ao capital social e à reserva de contingência. Da análise das destinações das sobras, temos que não há um padrão que rege tais destinações, mas observamos o aumento das destinações para a reserva de desenvolvimento e redução total da distribuição das sobras em espécie, fato relevante para os cooperados. A seguir, são apresentados os fluxos de caixa originais de 2012 a 2013 da Credit Citrus, primeiramente das atividades operacionais e, posteriormente, das atividades de investimento e financiamento. Esse gráfico permite visualizar que houve um grande decréscimo no saldo final de caixa de 2012 para 2013. Essa diferença é explicada basicamente pelo desempenho das atividades operacionais de 2013, havendo aumento de pagamentos de obrigações por empréstimos e repasses e redução no ritmo de depósitos dos cooperados. De 2013 a 2014, houve recuperação nos fluxos de atividades operacionais, devido à entrada de recursos de aceites cambiais, as LCAs, e ao maior recebimento de pagamentos de operações de crédito. Já as atividades de financiamento resultaram em menor saldo de caixa, devido à redução na integralização de capital dos cooperados e aumento nas sobras distribuídas. Os fluxos de caixa livre são apresentados a seguir. É importante notar o aumento nas despesas não desembolsáveis em 2014, principalmente devido à maior constituição de perda para créditos de liquidação duvidosa nesse período, levando ao aumento do caixa gerado. A variação do capital de giro líquido negativa em todos os anos, consumindo quase todo o caixa, pode ser decorrente de um descasamento de prazos entre recebimento de ativos e pagamento de passivos. Devido ao modelo de negócios da Credit Citrus, o fluxo de caixa livre da firma e do acionista são os mesmos, já que não há figura do credor, pois praticamente a totalidade dos passivos são de depósitos dos próprios cooperados. Após a integralização de capital e pagamento de dividendos, houve falta de caixa em 2014 e 2013, reduzindo as disponibilidades em relação a 2012. Nesse momento, inicia-se a análise de retorno da Credit Citrus. Essa análise foi feita primeiramente com a carteira de títulos e valores mobiliários, que não envolve operações diretas com os cooperados. A rentabilidade líquida de títulos e valores mobiliários foi deduzida do custo de empréstimos e repasses para cálculo do spread, que após a alavancagem soma com a rentabilidade, resultou em retorno do PL devido aos TVM de 38,88% em 2014 e 36,71% em 2013, que, ponderados pela participação do PL dessa carteira sobre o PL total, resultou em contribuição de 7,43% em 2014 para o retorno total e de 3,58% para 2013. A carteira de operações de crédito é a que envolve diretamente os cooperados. A rentabilidade líquida já de PCLD, que são dispêndios com inadimplência, é deduzida de custos de captação no mercado para o cálculo do spread, que após a alavancagem e soma com a rentabilidade, resultou em retorno do PL devido às operações de crédito de 12,41% em 2014 e 21,95% em 2013. Ponderados pela participação do PL dessa carteira sobre o PL total, obtém-se uma contribuição de 8,93% em 2014 e 18,44% para 2013 para o retorno total. Esse slide mostra as duas carteiras juntas, mostrando a rentabilidade e custo totais das carteiras, resultando em retorno do PL devido às carteiras de 16,36% em 2014 e 22,02% em 2013, que nada mais é do que a soma dos retornos individuais das carteiras de TVM e operação de crédito.
Nas carteiras isoladamente, podemos notar o aumento da rentabilidade e manutenção de custos da carteira de TVM, que pode ser visualizado aqui. O aumento da rentabilidade e a manutenção dos custos com captação de TVM. O que pode ter acontecido porque a rentabilidade da TVM é atrelada a uma porcentagem do CDI, que aumenta com o aumento da taxa básica de juros da economia. Os custos dos empréstimos têm taxas basicamente fixas. Já a rentabilidade líquida de operação de crédito foi reduzida e seus custos aumentaram. O custo pode ter aumentado porque alguns depósitos de cooperados têm remuneração atreladas ao CDI. Já a rentabilidade líquida diminuiu, apesar do aumento da rentabilidade bruta das operações de crédito, devido ao maior volume de custos com PCLD, devido ao aumento de operações de crédito com maior risco. Aqui são mostrados os retornos das carteiras individualmente. Como se pode ver, o retorno da carteira de TVM aumentou e o da de operação de crédito diminuiu. Já nesse gráfico, a rentabilidade e custos de cada uma das carteiras já está ponderada pela participação de cada uma dessas carteiras na carteira total. E nota-se as mesmas tendências da análise das carteiras individuais, ou seja, aumento de custo e diminuição de rentabilidade das operações de crédito e manutenção praticamente do custo e aumento na rentabilidade dos títulos e valores imobiliários. Por fim, o retorno do PL devido às carteiras é demonstrado como a soma das participações dos retornos individuais de títulos e valores imobiliários e operações de crédito, resultando em 16,36% de retorno do PL devido às carteiras em 2014 e 22,02% em 2013. Nota-se um aumento da participação de TVM nesses retornos e uma drástica redução da participação das operações de crédito nesses retornos. Os TVMs, além de maior rentabilidade de 2013 para 2014, tiveram maior participação no total das carteiras. Já as operações de crédito tiveram sua participação reduzida, além de queda da rentabilidade. Os spreads brutos são apresentados e após a alavancagem de 2,76% em 2014 e 2,90% em 2013, resultam no spread alavancado das duas carteiras em conjunto. A estrutura da cooperativa resultou em um custo sobre o PL total de 5,25% em 2014 e 12,48% em 2013. O índice de eficiência mostra o quanto as despesas consomem das receitas de intermediação financeira e melhorou de 2013 para 2014, passando de praticamente 29% de 2013 para aproximadamente 11% em 2014, o que quer dizer que a cooperativa melhorou sua eficiência com relação às despesas divididas pelas receitas de intermediação financeira. Esse custo da estrutura corrói parte do retorno das carteiras e após a dedução deste custo, como se pode notar aqui está o retorno do PL devido às carteiras e aqui está o quanto a estrutura consome desses retornos. E após deduzido um do outro, resulta-se no ROE, ou seja, retorno sobre o patrimônio líquido. Como se pode notar, o retorno sobre o patrimônio líquido em 2014 foi de 11,11% e de 9,54% em 2013. E a margem líquida foi de 22,88% em 2014, com giro do PL de 0,49% e 21,92% em 2013, com giro de 0,44%. Ou seja, a margem líquida aumentou de 2013 para 2014. O retorno sobre o investimento total, que é sobre o ativo total, passou de 2,45% em 2013 para 3,03% em 2014. O EVA foi calculado descontando do ROE o custo de oportunidade do capital, considerado para o nosso caso como a taxa do CDI acumulada durante o ano.
O ROI, descontado do custo de oportunidade, que é o CDI, resulta no spread econômico, que multiplicado pelo PL resulta no EVA, ou seja, a geração de valor da cooperativa. O ROI, como pode ser visto aqui, e o ROI, que é o retorno sobre o investimento total, aumentaram de 2013 para 2014. Porém, o spread econômico, que é o ROI menos o custo de oportunidade de capital, o CAE, se reduziu, como pode ser notado aqui, de 2013 para 2014. Se reduziu, resultando em uma geração de valor menor em 2014, de 12 milhões para 2 milhões em 2014. A economia social é outra forma de demonstrar o valor gerado pela cooperativa. Além das sobras, são consideradas a economia com tarifas e taxas de juros para os cooperados, se comparados ao que o cooperado pagaria se ele não tivesse a cooperativa e fosse fazer as mesmas operações em outras instituições financeiras. Essa é a economia social apresentada pela Credit Citrus em 2014 e 2013, de aproximadamente 500 milhões nos 2 anos, somando as sobras, a economia com tarifas e o que os cooperados pagarão a menos com taxas de juros e encargos. A Credit Citrus não possui ações negociadas em bolsas, pois é uma sociedade limitada. Comparando o desempenho da Credit Citrus, considerando o retorno sobre o patrimônio líquido e o EVA por cooperado com base somente nas sobras com outras cooperativas de crédito, a Credit Citrus teve desempenho inferior a todas elas em 2014, como pode ser notado pelo menor ROI e EVA por cooperado com todas as demais cooperativas. Porém, se for considerando a economia social gerada, o EVA por cooperado da Credit Citrus é sempre maior, como pode ser visto aqui nessa última linha. O EVA por cooperado da Credit Citrus é sempre maior. Vale ressaltar que a metodologia de cálculo dessa economia social não é disponibilizada totalmente pelas cooperativas, então essa demonstração está sujeita a uma certa assimetria de informação. Considerações finais com relação a retornos, riscos e rentabilidade. Apesar do retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre o investimento terem aumentado de 2013 para 2014, a geração de valor foi bastante reduzida. O retorno das carteiras reduziu-se, graças principalmente à menor rentabilidade e maior custo das operações de crédito, atribuídas ao maior custo com o PCLD, graças, consequentemente, ao aumento de risco dessas operações de crédito e também ao aumento do custo de captação do dinheiro no mercado. Isso graças às altas na taxa básica de juros da economia, que aumenta o custo do dinheiro. A própria cooperativa afirma estar mais cautelosa com relação às concessões de crédito, o que é essencial em momentos de crise econômica. Os próximos passos serão fundamentais para que a cooperativa mantenha seu histórico de bons retornos. Do ponto de vista dos cooperados, considerando a economia social gerada, a cooperativa ainda está cumprindo seu propósito, gerando bastante valor aos cooperados por meio das menores taxas e tarifas, além das sobras geradas para os cooperados. Obrigada.